eu queria que vocês explicassem aqui para todos os nossos convidados, tá? Com bastante clareza, o que é essa Estratégia Nacional da Bicicleta, como é que ela nasceu e o que vocês pretendem com ela. De fundamental importância essas... Eu faço parte da União de Ciclistas do Brasil também, né? E através da União de Ciclistas do Brasil que a gente começou essa construção dessa Estratégia Nacional da Bicicleta. Né, também estou pela UCB, já faço aqui um apelo aqui para o Lucinho, o Goreto, a Carol, que estão lá no GT da transição, para a gente marcar uma agenda lá com o restante do GT também, para a gente discutir sobre bicicleta e segurança viária também. Mas a estratégia, a gente começou esse processo de construção da estratégia da bicicleta em 2019. Né? Em 2018, foi aprovada uma lei que cria o Programa Bicicleta Brasil. E essa lei ela foi aprovada em outubro de 2018. Né? A gente fez uma incidência, o UCB, junto com as organizações, fizeram uma incidência para que essa lei fosse aprovada lá na Câmara e no Senado. E ela foi aprovada, mas ela precisa ser regulamentada, ela precisa, de fato, virar realidade, que até hoje ela não teve nenhum impacto muito relevante. E aí, com a aprovação dessa lei, a gente já tinha um contato bom com o Ministério das Cidades, né, na época, e a gente assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério, justamente para subsidiar a regulamentação da lei. E aí, quando a gente foi começar a estudar e pensar como que a lei deveria ser regulamentada, a gente percebeu que nós, União dos Ciclistas do Brasil, e nem as organizações parceiras que a gente, né, tinha mais proximidade, tinham um plano, um entendimento, uma visão de futuro para a bicicleta no Brasil. Né? A gente sempre falava muito apagando incêndio, né, tentando resolver uma coisa aqui, outra ali, mas não tinha um grande plano de ação, uma grande, né, onde queremos chegar e como fazer para chegar lá. E aí, então, que a gente começou, né, a partir disso, a gente viu a necessidade de criar essa grande visão de futuro, né, onde queremos chegar. E aí, com isso, a gente reuniu algumas organizações, né, a gente criou um grupo gestor, né, dessa estratégia, e aí, nesse grupo gestor, além da União dos Ciclistas do Brasil, participa também o WR Brasil, que é uma, né, organização de pesquisa que presta consultorias aí para, né, vários municípios em relação à mobilidade urbana e outros temas também. Né, também temos junto o setor produtivo da bicicleta, então tem 3 associações que representam as empresas de lojista, de distribuição da bicicleta, de importador e de fabricante de bicicleta no Brasil, né, a Bracico, a Abradib e a Aliança Bike. Também tem a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos também, para trazer essa visão, né, dos gestores lá que estão na ponta dos municípios. E faz parte também o MDR hoje com a Diretoria Nacional de Mobilidade Urbana. Né? E aí a gente começou a construir essa estratégia, né? O ponto inicial dela, o pontapé inicial da construção foi uma oficina realizada em Brasília em outubro de 2019, que a gente reuniu quase 50 pessoas, né, de diversos que trabalham com a questão da bicicleta no país e também com alguns temas relacionados, meio ambiente, saúde, mudanças climáticas, para a gente discutir e pensar em conjunto onde a gente queria chegar, qual seria essa grande visão e quais seriam os desafios para a gente chegar lá. Com essa, pode até passar o próximo slide, Jorge, com essa oficina, a gente elaborou pode passar o outro também, que aí depois, se for ver, esse aí. Com essa oficina, a gente criou uma árvore de problemas que justamente a gente reuniu ali todos esses desafios que a gente precisa superar para começar a transformar a realidade. Né? Então, nessa oficina foram definidos 7, que depois viraram 8 raízes, então seria como se fossem 8 grandes temas que reuniam ali diversos problemas. Continue na Avenida Doutor Leonardo Leal por 3 quilômetros. Bom, e aí, então, com essa árvore de problemas, a gente começou a trabalhar em cima dela para pensar quais seriam aquelas soluções, né, as melhores soluções para estar superando todos esses problemas que foram mapeados. E aí, a gente, então, ficou desde
desde 2019, nessa construção da estratégia, né? Veio pandemia, isso impactou bastante, a gente queria fazer um processo bem participativo e democrático nesse processo, né? Não foi possível fazer tudo que a gente gostaria, até por questões de recursos financeiros também, mas a gente chegou numa construção da estratégia que teve um processo participativo, que depois a Suzane e o Felipe vão apresentar com mais detalhes, e hoje a gente chegou num documento que reúne todas essas contribuições que vieram, né, desse processo de participação. Depois eu vou botar o link aqui para vocês acessarem o documento, mas a gente ainda não tem um documento final da estratégia, né? A gente tem, hoje ela é uma grande reunião de insumos para se pensar uma política em prol da bicicleta em qualquer nível, seja municipal, estadual, federal, e seja também da atuação da sociedade civil e do setor produtivo. A gente iria fazer uma consulta pública desse documento para recolher mais insumos também, em parceria com o MDR, mas a gente reuniu na semana passada né, por questão de transição, final de governo, final do ano, Copa do Mundo e outras questões, a gente resolveu não fazer essa consulta pública agora. Então, a gente está trabalhando agora na elaboração de uma entrega desses insumos, desse documento, para né, o futuro governo, né? Esse documento só vai estar pronto ano que vem também, para subsidiar essa política. E aí a gente espera, né, que o MDR, o Ministério das Cidades, né, o que for o órgão máximo aí de gestão da política de mobilidade a nível federal, possa tocar a estratégia para, né, possa se apropriar, né, desses insumos e trabalhar para a regulamentação do Programa Bicicleta Brasil e para desenvolver programas ali nesse ministério, né, que vier a tocar a pauta da política urbana. Né? Então, a gente, né, vai ainda finalizar esse documento e entregar, mas eu vou colocar aqui o link do documento que iria para a consulta pública, que não vai mais, mas que iria, e ali está tudo reunido, né, tem uma breve explicação do processo e tem todos esses insumos que a Suzane e o Felipe vão apresentar logo mais. E aí, né, a estratégia ela está embasada, né, está em diálogo com todos esses referenciais teóricos, então desde os ODS, da nova agenda urbana, do Penatrans, né, e do Estatuto da Cidade, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, e do CTB também. Então, o que tem coisas, né, que a gente, né, queremos que altere, né, nessas legislações, no CTB principalmente, mas a gente também respeita, né, diversos desses acordos internacionais, principalmente e da política de segurança no trânsito, para fazer a estratégia e basear ela, né, de acordo com tudo isso. Né? Então, agora eu vou passar aí para a Suzane e para o Felipe. E aí depois a gente bate um papo. Eu já coloco aqui o link no chat também. Legal, Yuri. Obrigada, acho que você contextualizou bem, né? E aí, só reforçando, já aproveitando que está nesse slide, né? Eu acho que um exercício que a gente fez, né, foi exatamente de tentar organizar todas as leis, né? Porque quando a gente fala de política cicloviária, a gente sabe que a gente tem a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas ela tem uma visão muito geral, mesmo a própria lei do Programa Bicicleta Brasil, ela estabelece lá algumas diretrizes, mas a gente sabe que isso não é aprofundado, e a gente sabe que hoje a gente tem uma série de contribuições, até porque isso já está sendo desenvolvido, esse conhecimento teórico e prático, né, por prefeituras, pelo setor produtivo, por academia, por várias organizações sociais e outros atores, e foi isso que a gente tentou trabalhar e conseguir conceituar um pouco isso para a gente entender a bicicleta além da infraestrutura, né, que essa é um ponto importante, né. Pode passar, Jorge, por favor. Para mim não passou aqui. Passou para vocês? Será que é a minha tela que está ruim? Aqui está no sumário. Aqui passou. Aqui passou, tem um sumário, eixos de promoção da ciclomobilidade.
Ah, perfeito, aqui. Então, aí o que a gente fez? Quando a gente foi fazer a construção de propostas, a gente pegou, então, tudo isso que a gente tinha estruturado, a partir dessa leitura que a gente fez dos problemas com alinhamento com os ODS. Pode voltar um, por favor, só? Né, que é o sumário ainda. A gente vai fazer um alinhamento, então, com o que estavam lá nos ODS, a nova agenda urbana, a Política Nacional de Segurança Viária, o Penatrans, né? E a gente fez o seguinte, a gente acabou definindo eixos e mapeando atores. E daí, como que foi essa questão desse critério de seleção de atores sociais? A gente tentou fazer um processo de tentar mapear por região, né? Então, a gente queria uma representatividade das diferentes regiões do Brasil, a gente também queria uma representatividade de gênero, de raça, e de condição social e de deficiência. Então, a gente acabou conversando com organizações diversas, né, para a gente conseguir ter aí um número de representantes que entendesse muito a nossa pauta e que fizesse sentido. Então, a gente criou espaço de 112 organizações, então, atores, mas a maior parte representava uma organização, muitas vezes, né, tinham atores diferentes da mesma organização, e a gente tem no processo, né, 14 oficinas realizadas, tiveram 203 participações, né, algumas pessoas participavam de mais de um eixo de atuação, e a gente conseguiu aí ter um número de contribuições muito bacana, que foram 2.700 contribuições, né, eu acho que isso foi muito representativo para a gente, entendendo que a gente tem um acúmulo de conhecimento que até então não estava sistematizado, numa as ações, né? E aí, só para valorar, a gente vê, né, do SOF, que tem a frequência no setorial, né? A Lucete contribuiu muito, 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 né? Quando a gente fez alguns dos painéis, o Nazareno também, né? E a gente tem aqui presente, né, o pessoal da Riba, né? O Guti, que estava aqui, bom, mas que foram muito significativos na construção de pós, né? Vocês conseguiram entender, né, essa questão dos atores, né, que a gente acabou, então, incluindo aí nesse processo, né? Nesse documento a gente tem aí a questão de todas as organizações, né, que acabaram participando, então, esse documento é público, a nossa ideia foi, de fato, de criar um subsídio para que seja utilizado, né, por diferentes atores, né, a partir do momento que a gente cria, não é um documento nosso, né, o interno da UCB é um documento de todas as pessoas, né, que têm o direito de acessar, e aí a gente trabalhou, então, chegou a alguns eixos mais específicos que a gente entende que eles envolvem a questão da bicicleta, né, nesse processo de sistematização. Então, aí o que eu e o Felipe fizemos foi a sistematização de todos os conteúdos, para a gente entender de uma maneira geral, quando a gente está falando de uma política cicloviária, quais são esses eixos e quais são esses componentes que eles podem ser incorporados para serem atuados aí a nível nacional, né? Então, a nossa abordagem aqui, por mais que a gente entenda que tenha muita intervenção ou ação a nível local, a gente buscou aqui ter uma visão aí a nível nacional, né? E aí a gente tem, então, definido como os eixos, né, o eixo de legislação, participação social, planejamento urbano, planejamento cicloviário, intermodalidade, projetos cicloviários, as ciclologísticas, as políticas intersetoriais de promoção da bicicleta, informação e transparência sobre a gestão e dados públicos, né, a qualificação técnica de profissionais envolvidos, a educação para a mobilidade por bicicletas, a comunicação também para a mobilidade por bicicletas, a fabricação, importação e consumo da bicicleta e dos componentes, e as políticas econômicas de promoção da bicicleta. Né? Então, esses foram os eixos que a gente acabou sistematizando, e a nossa sistematização, ela foi uma compilação de todas as propostas que foram feitas pelas diferentes organizações e atores sociais. Então, o nosso objetivo foi de respeitar fielmente, né, todas as contribuições, então a gente não fez um processo de, como a gente fala, de limpeza, então ela não é uma escrita num formato de lei, nem de regulamentação, porque o nosso objetivo era a gente realmente seguir aí as indicações feitas pelas diferentes organizações aí do segmento, né.
E aí a gente vai abordar rapidamente cada uma delas, né? Então, esse documento, ele tem uma visão sobre aquele eixo, né? E aí a gente trabalha um pouco aí sobre a questão de termos diretrizes e objetivos, que é onde a gente acaba definindo aí esses elementos detalhados, né? Então, de legislação, o que a gente entende que é fundamental para a bicicleta, né? Promover instrumentos normativos eficazes que garantam a efetivação da política cicloviária no Brasil. Isso pressupõe o quê, né? Pressupõe algumas intervenções, eu vou falar de maneira bastante sintética, o documento ele aprofunda bastante, tá? Essa caracterização, essa indicação, mas a ideia aqui é ter uma visão geral, né? Então, a gente tem os enquadramentos do CDB e resoluções CONTRAN, que precisam ser revisados para a gente garantir, de fato, com que a bicicleta seja efetiva nas cidades e que seja segura para todas as pessoas. A questão das próprias leis urbanísticas, que elas devam incorporar, né, a política da bicicleta, as leis intersetoriais, a própria construção dos planos de mobilidade, que muitas vezes indicam a bicicleta, não indicam, né, mas de uma forma muito superficial, a publicização do CTB, que é uma coisa que poucas pessoas conhecem, né, que a gente sabe que para a mobilidade, mas para a bicicleta isso é muito forte, o fortalecimento institucional do poder público, instrumentos de fiscalização, né, a articulação até intersetorial da fiscalização, né, a busca de uma regulamentação que promova um trabalho justo e humano, né, quando a gente fala principalmente na ciclologística, empreendedorismo, benefícios financeiros, garantir a intermodalidade no transporte público, né, e sistemas públicos de oferta de bicicletas. Então, a gente entende que esses elementos, que eles estão também em outros eixos, mas que aqui a gente está falando de mudanças do aspecto legais das legislações que a gente tem vigentes. Aí a gente tem o tema da participação social, né, que o objetivo nosso, quando a gente fala de participação social, é de garantir uma política cicloviária construída de forma democrática e participativa, de maneira a contemplar todas as necessidades dos usuários, considerando os diferentes perfis de ciclistas, né? E que daí a gente tem algumas propostas que estão alinhadas aí, principalmente a questão da promoção de instâncias de controle social permanentes, processos participativos intersetoriais, né, metodologias de estratégias de participação, o acesso universal aos espaços de participação, o engajamento de diferentes atores sociais, que muitas vezes eles estão excluídos dos processos, o engajamento e articulação com o poder tanto executivo quanto legislativo, a questão da paridade de gênero e a representatividade étnico-racial e regional, nos processos de participação, a avaliação periódica desses processos para a gente entender como que eles se efetivam dentro da política pública e a transparência e publicidade aí dentro desses processos. Aí o outro tema que a gente trabalha é o planejamento urbano e territorial, né, que a gente sabe que ele é um tema mais amplo, mas a gente sabe que ele afeta diretamente a questão da política cicloviária, principalmente a importância dela ser incorporada dentro desses planos, porque a gente busca, né, cidades democráticas, ambientalmente responsáveis, especialmente para as pessoas ou os grupos que estão em condições de maior vulnerabilidade, e a gente busca o acesso pleno dos cidadãos à habitação e às oportunidades a todos os espaços das cidades, né? E aí a gente está falando sobre a questão da bicicleta nas políticas setoriais de habitação, de planejamento e gestão do uso do solo, o fortalecimento, né, quando a gente vai falar dos eixos de centralidades, os polos de centralidades, e o papel da bicicleta nesse fortalecimento territorial, a fruição pública nos projetos de habitação e interesse social, né? Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que essa parte da mobilidade ativa e a da bicicleta que faz parte, ela tem total influência, né, junto às habitações de interesse social, o incentivo da inserção da bicicleta na requalificação dos espaços urbanos, a gestão democrática e representativa em todos os espaços, a gente trabalhar a questão de desenho urbano pensando na cidade de 15 minutos e como isso pode qualificar a vida das pessoas nas cidades e o papel da bicicleta nesse processo, a integração entre municípios dos deslocamentos regionais, né, que isso é pouco trabalhado, né, quando a gente vai pensar muito da mobilidade ativa, sendo que a gente tem alta densidade, né, de municípios que ele promove essa atração,
a infraestrutura cicloviária nas faixas de domínio, que muitas vezes são ociosas e acabam não tendo a atratividade do uso do solo, as intervenções urbanas em áreas vulneráveis, né, para a gente tirar aquela questão de ter requalificações em áreas centrais, né, a questão da gente ter infraestrutura em rodovias, lindeiras às ferrovias, que eles são processos que se integram, mas eles também, o ciclista ele tem essa questão da permeabilidade de rede, né? Então ele não tem que se integrar a todo momento, ele tem que ter uma rede conectada em todos os espaços, a utilização de energias sustentáveis, renováveis e menos poluentes, né? A gente trabalhar com indicadores, né, associados a esses planos que promovam, de fato, impactos nas mudanças climáticas e ter a gestão integrada da política cicloviária entre municípios. Aí, quando a gente pensa num outro tema, que é o planejamento viário, né, então a gente tem um planejamento cicloviário integrado ao planejamento viário, né, isso também é uma coisa muito rara, né, quando a gente vai falar em termos das estruturas de mobilidade urbana dentro das prefeituras e estados, né, então a gente vê que muitas vezes o planejamento viário ele tem um foco, um viés, e acaba não incluindo aí a questão do planejamento cicloviário, e é importante pensar, né, das cidades sustentáveis e inclusivas, né, com o direito aos espaços viários, à circulação por todos e para todos os modais, né, incluindo o público de idosos, pessoas com deficiências, crianças, mulheres trans, cis, diferentes raças e etnias, e que eles reduzam, por fim, os sinistros de trânsito, mas que eles promovam o direito à cidade, né? Então, a gente tem a questão dos sistemas de mobilidade seguros, sustentáveis e inclusivos, né, incluindo sempre a bicicleta dentro do planejamento viário, a segurança na circulação, tanto nas vias urbanas quanto rodovias, a priorização dos modos ativos e do transporte coletivo, enquanto investimento prioritário, né, e pensando, né, que a mobilidade ativa, ela requer um investimento que ele não é o residual, né, ele tem, hoje a gente tem parâmetros aí de calcular os investimentos na cidade, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de quanto a gente precisaria para promover, de fato, um planejamento viário inclusivo e transformar a realidade das cidades, né, de diferentes portes, né, que cada uma tem uma necessidade, uma realidade. A redistribuição, efetivar a redistribuição dos espaços viários, a integralidade ao desenho urbano, né, pensando aí no conceito de ruas completas, a ampliação das áreas de circulação, garantir a infraestrutura cicloviária em novas vias, em rodovias, né, que muitas vezes são esquecidas, né, a gente fala muito da ampliação de pista, mas a gente acaba esquecendo muitas vezes de pensar como um grande investimento importante para as cidades, né, e criando as estruturas que criem conexões, né, atrativas para todos os usuários, né. A questão de implementação de obras de artes, né, que a gente foca muito nela para veículos individuais motorizados, mas pensando um pouco em passarelas para superar as barreiras físicas nas cidades, né, promover a intermodalidade, né, então a gente sabe do grande potencial da intermodalidade, seja ela para viagens internas do município, mas interestaduais, né, também é muito importante. Os modelos sustentáveis de obras públicas, a gente mudar um pouco, né, e trabalhar hoje com meios mais sustentados, tanto de materiais quanto de implementação de soluções, né, a questão do desestímulo, né, criar, de fato, desestímulo ao transporte individual, e criar instrumentos aí que garantam tanto o fomento de dados e indicadores, né, para avaliação e monitoramento, como efetivar estratégias de implantação da gestão da mobilidade nas cidades, né? Aí, em relação à intermodalidade, entendendo-se por intermodalidade tanto o aspecto da integração modal, como também da possibilidade de eu trabalhar mais de um modo, né, junto, a gente tem como uma visão geral, né, que é garantir o acesso à cidade por todos os cidadãos, inclusive por aqueles que não possuem acesso à bicicleta, através da integração com os demais sistemas de transportes, e aí a gente está falando dos transportes públicos e coletivos, e construindo conexões com a cidade que permitam que a bicicleta possa ser usada de forma ampla, diversa e flexível, né? E aí, como propostas que a gente tem para esse eixo da intermodalidade, é a promoção da intermodalidade no transporte público,
E aí a gente está falando do transporte público coletivo e até do individual, a garantia de acesso da bicicleta dentro dos transportes públicos, a promoção dos estacionamentos de bicicleta, a promoção de sistemas públicos de sistemas de bicicletas compartilhadas, né, integradas aos demais modais, a política tarifária para que ela beneficie as pessoas que vão utilizar como meio de transporte, o financiamento, né, políticas de financiamento tanto para a promoção de estacionamentos como sistemas de bicicletas compartilhadas e o monitoramento e controle do uso dos equipamentos, né? Aí, Fê, você quer continuar a partir daqui? Pode ser? Certo. Também dentro dessa perspectiva, dos eixos da estratégia são os projetos cicloviários no desenho viário, então, contemplado dentro da lógica de desenho da via, tendo a bicicleta como um dos integrantes da via, e prezando pela excelência no desenvolvimento desses projetos, sempre integrados aos projetos viários, por técnicos capacitados e com participação social, são uma parte essencial do processo, priorizando o desenho urbano para os modos de transporte público, coletivo, e os ativos, que são a pé e bicicleta, considerando todos os usuários da via. E aí, como diretrizes e objetivos, a redistribuição dos espaços viários, que hoje são predominantemente destinados ao veículo motorizado, a integridade do desenho urbano, o desenho viário seguro, confortável e inclusivo, que contempla as necessidades diversas de diversos perfis de usuários, a ampliação de áreas de circulação e permanência de pessoas, a inserção de soluções em vias urbanas e rodovias que contemplem a inserção desses modos ativos e da bicicleta, a sinalização viária que prioriza os modos ativos, como já manda o Código de Trânsito, mas que nem sempre a gente vê do ponto de vista do projeto viário, o desenho inclusivo para diferentes tipos de bicicleta, né? Porque são necessidades diferentes, são modelos de bicicletas que demandam tipos de infraestruturas diferentes, de larguras diferentes, travessias seguras e favoráveis à circulação de ciclistas, desenho viário que favoreça a intermodalidade, referências técnicas para diferentes portes de município, para subsidiar essas cidades na implementação da política cicloviária, o estímulo das energias sustentáveis e renováveis e o monitoramento e avaliação constante da infraestrutura implantada, além da publicidade das referências técnicas de projetos bem-sucedidos como referências também para outros municípios e outros projetos. A implantação e a manutenção pressupõem a excelência na execução dos serviços de implantação e manutenção de obras e sinalização da infraestrutura, sempre promovendo vias seguras para todos os perfis de ciclistas, de novo, né, contemplando as diferentes necessidades, especialmente daqueles mais vulneráveis, que são os modos ativos, e garantindo o respeito dos condutores dos demais modos que utilizam o sistema viário, né, nessa rede compartilhada. E aí a gente pressupõe a garantia da circulação plena, acessível e segura dos ciclistas em todo o sistema viário, a qualidade nos serviços de manutenção e execução para contemplar esses usuários, a articulação entre técnicos de projeto e de implantação, a fim de que as soluções adotadas no projeto também sejam vistas na prática, a qualificação técnica dos profissionais de execução, a garantia da programação periódica de manutenção da infraestrutura cicloviária para que ela não se perca no tempo, o uso de materiais e técnicas inovadoras e sustentáveis, monitoramento e avaliação periódicos da infraestrutura implantada, a publicidade de boas práticas, a execução dos serviços e a transparência na execução desses serviços como parte desse processo. Os indicadores de qualidade nos contratos de execução, a geração de dados de ganhos obtidos com a execução da infraestrutura cicloviária, como forma de embasar os resultados do que se obteve com a implantação da infraestrutura, o Índice Nacional de Avaliação de Qualidade das Infraestruturas Implantadas, também corroborando com a geração desses dados,
a avaliação de ganhos e quantificação de investimentos destinados à política cicloviária e a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade nesses processos. Pode passar. A ciclologística pressupõe, então, a promoção do desenvolvimento econômico e sustentável a partir da logística sustentável, realizada a partir da bicicleta, gerando e promovendo a criação de novos mercados e garantindo também a justa relação entre empregador e empregado. Essa é uma discussão que está em pauta no momento, né, que é justamente essa relação de precarização do trabalho dos entregadores da ciclologística e estimular a autonomia. Então, a gente está falando de promover a logística sustentável a partir desses processos de ciclologística, a política de estímulo à adoção da ciclologística pela iniciativa privada e pelo poder público, a redução de veículos de carga motorizados, principalmente nas áreas urbanas, que podem ser substituídos pelas bicicletas, a promoção do transporte intermodal de bens e mercadorias, pensando, né, nessa escala de transporte de mercadorias e dentro do território urbano, que ela pode ser substituída pelos não motorizados, pelos modos ativos de entregas, adoção da ciclologística pelo poder público, o apoio justo aos trabalhadores da ciclologística, a qualificação a esses trabalhadores, novos modelos de trabalho justos e inclusivos que considerem essa nova dinâmica de trabalho, com a proteção dos direitos trabalhistas, o combate à precarização e o fomento às cooperativas e à autonomia desses trabalhadores. E as novas atividades de fomento à ciclologística e o estímulo à economia local a partir dessa nova dinâmica que é da economia a partir da mobilidade ativa. As políticas intersetoriais, a gente está falando da diversidade e da pluralidade de perfis profissionais que pensem a bicicleta a partir de diferentes necessidades e de forma transversal no poder público, e promovendo a consolidação também do uso da bicicleta, considerando essa diversidade. Então, a gente está pressupondo... Pode passar, por favor? Uma política cicloviária integrada nos demais planos setoriais, entendendo a bicicleta como uma pauta intersetorial, uma pauta transversal, a diversificação do perfil técnico de quem pensa soluções para a bicicleta a partir de diferentes necessidades, o subsídio técnico aos municípios e estados para que desenvolvam suas próprias políticas cicloviárias, a mobilidade por bicicleta na Agenda Nacional das Ações de Segurança Viária, a política cicloviária integrada nos ministérios também de forma transversal, a promoção da bicicleta na agenda, na rotina dos agentes públicos, a difusão dos conhecimentos sobre a mobilidade por bicicleta para os agentes públicos, para quem constrói a política de mobilidade urbana, e o incentivo da bicicleta como uma ferramenta de turismo, esporte, lazer e promoção de saúde, especialmente a preventiva, e a promoção de rotas de cicloturismo, seja nas unidades de conservação, nas zonas rurais, estimulando o desenvolvimento dessas áreas e garantindo a promoção da política cicloviária entre os municípios para promoção da bicicleta como ferramenta de turismo, esporte, lazer, saúde e cicloturismo, além da infraestrutura cicloviária nas faixas de domínio e rodovias. A transparência e a informação é uma parte essencial desse processo, porque ela subsidia o planejamento, a elaboração das propostas, a implantação e monitoramento do sistema cicloviário e também contempla as necessidades reais dos usuários, prezando sempre pela transparência pública e ativa dos usuários dentro da política cicloviária. Então, a gente está falando de coletar e analisar os dados e informações sobre o uso da bicicleta para a promoção de uma política cicloviária assertiva, o monitoramento e avaliação da política cicloviária e o impacto que ela causa nas cidades, a avaliação e monitoramento nacional dos sinistros de trânsito, os subsídios técnicos para o planejamento cicloviário, a transparência e o acesso aos dados, informações e orçamento, a transparência ativa da política cicloviária
que é importantíssimo para garantir que as necessidades reais dos usuários sejam atendidas, e a realização de pesquisas para assistência aos municípios na implementação da política cicloviária. A qualificação técnica, a gente está falando de garantir o conhecimento e a prática da mobilidade por bicicleta aos cidadãos e àqueles que constroem e transformam as cidades, né? Então, quando a gente fala de cidades inclusivas e que promovem a segurança, a gente está falando de pessoas que conhecem a mobilidade por bicicleta e que inserem esse conhecimento na prática. Pode passar, por favor? A ampliação do respeito dos motoristas aos modos ativos como um pressuposto da transmissão desse conhecimento, especialmente na formação dos condutores, a compreensão da importância da redução de sinistros, até para que a bicicleta esteja de fato contemplada no sistema viário, a consciência da priorização dos modos ativos, do compartilhamento das vias, a qualificação sobre mobilidade por bicicleta nas instâncias de participação, então garantindo que essas instâncias contribuam na construção da política cicloviária, a articulação dos gestores públicos com organizações da sociedade civil e academia, e gestores públicos com conhecimento sobre mobilidade por bicicleta, no sentido de que haja vontade política na construção dessa política cicloviária. A educação inclusiva e de qualidade sobre mobilidade por bicicleta, ela tem que estar integrada no currículo escolar e nas diversas etapas da educação, desde a básica até o ensino superior. Então, a gente está falando da inclusão da bicicleta como um componente socioeducacional, da difusão dos conhecimentos sobre mobilidade por bicicleta, também em todos os níveis de formação, das ferramentas, da promoção de ferramentas de ensino para a capacitação de profissionais e alunos nesses espaços, da qualificação técnica de professores e gestores escolares para a transmissão desses conhecimentos, da integração da bicicleta, da mobilidade por bicicleta a projetos sociais que podem nascer a partir dos espaços escolares, o estímulo ao uso da bicicleta por professores e alunos, que se dá especialmente a partir da promoção da infraestrutura cicloviária nas escolas e no seu entorno, de forma a possibilitar esse movimento de forma segura. A comunicação visa garantir o conhecimento da mobilidade por bicicleta, valorizando a imagem que a bicicleta tem como uma possibilidade de meio de transporte ativo e promovendo melhorias nas cidades. Então, a gente pressupõe, dentro dos objetivos e diretrizes, o estímulo à ampliação do uso da bicicleta, a redução do uso dos veículos individuais motorizados, a propagação dos conhecimentos sobre ganhos e impactos da ciclomobilidade e a promoção da imagem da bicicleta a partir dos benefícios que ela gera para as pessoas e para os municípios. A comunicação da mobilidade por bicicleta integradas a outras políticas de mobilidade sustentável, a propagação e a conscientização dos impactos negativos dos veículos motorizados, bem como a redução da supervalorização dos carros e motos, a transformação do olhar dos cidadãos para a política de mobilidade, para como nós nos deslocamos, a conscientização sobre os direitos e deveres, especialmente no que tange a questão do uso da via, a conscientização sobre a prioridade dos modos ativos sobre os motorizados, a sensibilização dos condutores sobre suas responsabilidades e a necessidade de combater as mudanças climáticas. A fabricação, importação e consumo visa, aqui, a Estratégia Nacional da Bicicleta, promover o desenvolvimento econômico sustentável, socialmente justo, empregando soluções de produção limpas e assegurando produtos com qualidade e diversidade para um público que é muito plural e com emprego de mão de obra qualificada. Então, a gente pressupõe o desenvolvimento social, econômico e ambiental, uma política tributária justa, considerando as nossas características territoriais, a promoção do acesso à bicicleta por todas as pessoas, o emprego de novas tecnologias produtivas, especialmente a fins de
de haver produção de bicicletas e componentes de qualidade e com segurança, a diversificação dos modelos de bicicleta para abarcar as diversas necessidades de uso, a promoção do conhecimento sobre os produtos e os benefícios que eles trazem, a qualificação de trabalhadores e a inserção de pessoas no mercado de trabalho a partir desse mercado de bicicletas. As políticas econômicas, a gente está falando de garantir a implementação da política cicloviária nos municípios a partir da priorização de investimentos nos modos ativos, né? Então, a gente tem como pressupostos o financiamento de infraestruturas cicloviárias nos municípios, a priorização dos recursos para a mobilidade por bicicleta, a redução dos impactos negativos dos modos motorizados a partir do estímulo ao uso da bicicleta, a promoção do acesso à bicicleta por todos, como parte da política econômica, benefícios financeiros para ciclistas e para quem opta por utilizar a bicicleta em vez do veículo motorizado, a participação social na definição dos recursos e na destinação desse orçamento, incentivo ao microempreendedorismo a partir das possibilidades que a bicicleta apresenta, investimentos na promoção do conhecimento sobre a ciclomobilidade, a bicicleta na promoção de saúde, lazer, empreendedorismo e bem-estar, e o incentivo financeiro ao setor produtivo. Então, esse é um pouco, é uma síntese daquilo que é o documento completo da Estratégia Nacional da Bicicleta, né, que foi esse processo que a Suzana apresentou, e que a gente trouxe para compartilhar com vocês, e esperamos que essa política seja incorporada nesses próximos 4 anos. E aí, só para complementar, Fê, então, o nosso objetivo, né, quando a gente conversou com o Jorge, com o Rogério, com a Cira, com todo mundo, era trazer, então, um subsídio para a gente sair daquele olhar, né, da bicicleta, né, simplesmente como um modo ali, uma pasta única, né, um recorte, e entender que ela tem uma grande possibilidade aí de ser um elemento transformador das cidades, tendo em vista de que a bicicleta já faz parte, né, da realidade de muitas cidades aí de diferentes portes, né. E aí, Yuri, eu não sei se você quer complementar alguma coisa, se passamos para o Jorge. Não, então, valeu pela apresentação, Fernando, Suzana e Felipe. Eu acho assim, né, também agradecer a todo mundo que está aqui na reunião, que participou das oficinas, né, teve bastante gente que foi ativa nesse processo todo, né, o trabalho também que a Suzana e o Felipe tiveram e fizeram, e é isso, assim, a estratégia, ela não é uma receita de bolo do que se fazer para transformar a realidade, ainda não, ela pode vir a ser a partir do momento que a gente aprofunde cada um desses eixos temáticos, aprofunde o que fazer. Ela é uma série de insumos, né? Então, a forma que o documento está construído hoje, que não quer dizer que é a forma final que ele estará, né? E também, assim, ele é um documento em constante transformação, então mudando a realidade do país, mudando as necessidades ou observando lacunas, é possível se alterar, se atualizar ele, né? Isso não tem problema nenhum. E também é isso. O que a gente quer fazer daqui para frente é entregar esses insumos todos a né, o Ministério das Cidades, se tudo der certo. A gente já vem conversando, né, com a Carol, que hoje está lá no MDR, né, para a gente desenhar como que isso andaria lá dentro, né? E a gente pensou e aí eu nem alinhei isso com ela também, né? Eu estou aqui colocando para todo mundo para a gente também podermos pensar juntos. Apresentando esse documento para o MDR, como ele não é um documento pronto para subsidiar a política ou para regulamentar a lei do Programa Bicicleta Brasil, a gente discutir o que dele é importante ir para se regulamentar a lei do Programa Bicicleta Brasil. E aí, sim, escrever essa regulamentação através de uma parceria, de uma participação ampla, que pode ser pelo Fórum Consultivo de Mobilidade, e aí, a partir disso, se abre uma consulta pública
dessa regulamentação do Programa Bicicleta Brasil, né, tendo a estratégia como um subsídio, né. A estratégia, pelo lado, né, digamos assim, da sociedade civil, né, desse processo todo de construção dela, né, tem um site que eu coloquei aí também. A gente pretende, aos poucos, ir aprofundando e definindo e focando em alguns desses temas. Então, por exemplo, a gente pode pegar um ano e definir, não, esse ano aqui vamos ter como prioridade a inserção da bicicleta no currículo escolar. Então, vamos, né, juntar os especialistas que entendem de educação, que entendem de escola, que entendem de currículo escolar, para pensar o que fazer e como fazer para fazer incidência através do MEC, através de outros setores, para a gente conseguir resolver essa parte do problema. Depois a gente pega, não, vamos então trabalhar a questão de capacitação dos agentes, né? Isso é algo que a gente gostaria muito que, né, o Ministério encampasse essa questão de capacitação dos gestores públicos, mas a gente também pode fazer uma incidência, fazer um trabalho mais focado nisso, né, para estar estimulando que isso aconteça, né? E aí também todas as organizações, né, que estão aqui, os cicloativistas e todo mundo, né, fazerem também no seu dia a dia, nas suas ações comuns, de estar vendo, nossa, essa ação que a gente está fazendo, ela está dialogando com a estratégia, com aquilo ali, mais ou menos como se fosse um ODS, né? Hoje a gente faz as ações e fala, isso se relaciona com a ODS 10, com a ODS 11, com a ODS 5. Então, a gente também utilizar a estratégia como esse referencial, né? E aí, se tem alguma coisa que a gente está fazendo que não está na estratégia, não quer dizer que essa coisa não deve ser feita, mas talvez que a estratégia tenha uma falha que a gente precisa incluir na estratégia, né? Então, é isso. A estratégia ela não está fechada, não está definida, ela nunca, eu acredito, estará finalizada. Ela está, né, está aberta para esse processo de contribuição, e o que a gente quer é que ela subsidie as ações aqui para o futuro. E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando nela para estar detalhando mais, para estar levando para outros públicos, né, e para estar avançando.